Bom, boa noite. Meu nome é Felipe Barreto. Estou aqui apresentando o nosso trabalho, a introdução do nosso trabalho de algoritmo genético, né? O nosso time ele é composto por quatro membros, né? O Daniel Clotes, Felipe Barreto, que sou eu, que vos fala, Daniel Negreiro e Henrique Santos. A gente recebeu o desafio, né, de encontrar o melhor cenário, que é uma descrição mínima, né, do nosso desafio, né, que é encontrar o melhor cenário para decidir quais culturas e espaços para maximizar uma colheita, né. Então, tendo esse desafio aí, a gente partiu para utilizar ali a matéria que foi implementada nas aulas, né, que é a própria matéria de algoritmo genético, mas a gente também não ficou preso só nisso, a gente tentou algumas abordagens como algoritmo ganancioso, e a programação linear. Vamos dar início aqui à divisão, onde alguns membros do time vão passar por implementações e explicações de cada etapa, né? E finalizando com uma conclusão ali e o que a gente conseguiu, aonde a gente conseguiu chegar e o que a gente conseguiu entender e extrair desse conteúdo. Olá, meu nome é Daniel Klotz e eu vou explorar como utilizamos o algoritmo genético para otimizar a alocação de culturas em terrenos agrícolas. Esse projeto ele combina conceitos de computação evolutiva com agricultura para tentar maximizar a lucratividade das plantações. Falando um pouquinho do nosso problema que a gente está tentando resolver aqui, imagine que você tem um terreno agrícola que ele precisa decidir quais que são as culturas a plantar e quanto espaço a dedicar para cada uma dessas culturas a fim de maximizar o lucro anual da colheita. Esse problema ele envolve alguns fatores aí, né? Um deles é o tempo de crescimento de cada cultura, porque cada cultura tem o seu ciclo próprio. Por padrão, aqui a gente tem de 60 a 150 dias. Esse tempo de crescimento ele impacta diretamente no número das colheitas anuais e também influencia no retorno do investimento ao longo do ano. Temos também o fator de custos do plantio e manutenção, que seria o investimento inicial por acre e os custos recorrentes da manutenção. E também outro fator é o número possível de colheitas por ano, onde é que são calculados ali 365 dias, dividido pelo tempo de crescimento, considerando os ciclos completos de plantio e colheita. As restrições a gente também considera as restrições de área, que são outro fator que a gente precisa levar em consideração, e essa seria, no caso, a área total fixa do terreno, com o objetivo de otimizar cada metro quadrado disponível. E o último fator é o rendimento esperado, que nesse caso é o resultado que a gente quer tentar encontrar aqui, descobrir para saber o valor monetário gerado por acre e a combinação com a combinação das culturas. Então aqui nessa interface que a gente construiu, a gente consegue dizer que qual que é o tamanho da nossa fazenda, do nosso terreno, né? E o tempo que a gente pode esperar pela combinação de culturas. Aqui embaixo a gente tem uma tabela com alguns tipos de cultura, como milho, soja, arroz, batata, tomate, enfim, são algumas combinações, cada uma delas com atributos diferentes, como o espaço, que cada uma usa, o custo, de aquisição, o rendimento final esperado e o tempo de plantio. Aqui a gente pode remover elas, pode adicionar culturas novas, né? Isso aqui é bem flexível e dependendo do que a gente for adicionar aqui nessa tabela, o resultado sempre vai ficar diferente. Então, dado essa combinação de fatores de culturas com o tamanho do terreno, tempo de crescimento, de executar aqui a otimização, nós vemos aqui que nós vemos a evolução do algoritmo genético, né? Aqui embaixo fica o fitness mediano e aqui mostra quantas gerações esse algoritmo levou para encontrar o melhor fitness, no caso, né? Fazendo um scroll mais para baixo, a gente tem aqui uma combinação, 10 combinações de culturas detalhadas por lucro anual.
Então aqui a gente vê que a cultura um seria plantar 98 acres de pepino e 2 acres de cenoura, que gerariam ali 286.560 dólares por ano. E assim por diante, para cada solução menos optimal, a gente vê aqui que tá 286 mil, aqui 285, aqui algumas vão ser bem parecidas, por terem talvez atributos muito parecidos, né? E assim a gente tem aqui 10 opções. A gente explorou também alguns algoritmos alternativos, né? Como o algoritmo Greedy, que o nosso colega Henrique vai mostrar daqui a pouco. E ele chega muito próximo das combinações que a gente tem aqui. E, bem, como esperado, a gente utilizou aqui, obviamente, o algoritmo genético como solução principal, porque ele é inspirado na evolução natural e é especialmente eficaz para problemas de otimização complexos. No nosso caso, que ele tem uma exploração bem abrangente, ele analisa múltiplas combinações simultaneamente, trabalhando com uma população padrão aqui de 100. Ahm, o nosso algoritmo genético ele também tem uma evolução progressiva, onde temos uma melhora contínua das soluções ao longo de 150 gerações. Ele aprende com as melhores combinações encontradas. Temos o escape de mínimos locais, porque ele implementa uma taxa de mutação adaptativa de 20%, que acaba alterando as culturas quando o fitness está estagnado. E ele acaba realocando esses acres para explorar novas combinações, prevenindo ali uma convergência prematura, né? E por fim, a gente usa o algoritmo genético para oferecer múltiplas soluções. Aqui, como eu falei antes, ele consegue gerar aqui 10 combinações de plantis. Indo para a parte de implementação do algoritmo genético, essa ela é estruturada em alguns componentes chaves, que seriam sobre a população inicial, que, como eu já comentei, a gente utilizou ali 100 indivíduos, onde cada indivíduo é uma combinação válida de culturas que respeitam todas as restrições do problema. E como parâmetros principais, a gente utilizou ali uma população de 100, uma geração de 150, para ter ali uma evolução suficiente, uma taxa de mutação de 20%, e o tipo de seleção seria por torneio com 5 indivíduos. Falando sobre os operadores genéticos, né, a gente utiliza 3 principais. O primeiro seria o crossover, e ali a gente utiliza 2 estratégias diferentes. Uma delas é a herança de culturas, que seria a herança de cultura do primeiro pai com os acres do segundo, e a mistura de culturas com alocações de acres diferentes. E cada uma com 50% de chance para cada tipo de estratégia. O outro operador genético é a mutação, que são 3 possíveis. Uma delas é a alteração da primeira cultura, a alteração da segunda cultura e um ajuste fino na alocação de acres. E o último operador genético é a função de fitness, que é o cálculo preciso do lucro anual, considerando que a gente tem ali um número de colheitas que seriam 365 dias dividido pelo tempo de crescimento, a receita que seriam os acres vezes o rendimento, vezes as colheitas por ano, os custos que seriam os acres vezes o custo vezes as colheitas por ano, e o lucro, que seria a receita da cultura um mais a cultura 2 menos os custos da cultura um e os custos da cultura 2. E estamos considerando aqui os ciclos completos de plantio, que garante ali uma viabilidade econômica, né? Agora, falando sobre o processo de evolução, o algoritmo ele evolui da seguinte forma: o primeiro é a inicialização, onde é gerada a população inicial diversificada. O segundo seria a evolução por 150 gerações. Ele seleciona os pais por torneio e aplicam ali um crossover e a mutação, avaliando novas soluções e mantendo as melhores para a próxima geração. E o último é o processo de convergência, que mostra ali uma melhora progressiva do fitness médio, né?
e mantém a preservação das melhores soluções. É o que a gente vê aqui embaixo na evolução do gráfico, né? A gente vê que o fitness médio ele vai progressivamente aumentando e também ali o best fitness, né, que seria o melhor fitness, ele vai dando uma melhorada aqui no final. E agora, falando sobre os resultados e os benefícios de ter utilizado essa solução, na nossa implementação, a gente notou que a gente tem ali uma otimização eficiente, a gente acaba encontrando as 10 melhores soluções, combinações, maximizando o lucro anual e considerando múltiplas colheitas. E é uma solução prática que respeita todas as restrições e todos os parâmetros que a gente tem aqui de espaço, custo, rendimento e dias, e também tamanho terreno e o tempo de crescimento que a gente tem. E ele fornece alternativas viáveis e adapta-se aos diferentes cenários, que no caso seriam se a gente fosse adicionar uma nova cultura aqui ou alterar aqui os parâmetros das culturas existentes, ele consegue ali se adaptar e mostrar quais que seriam as outras melhores soluções. Mostrando um pouquinho aqui do código agora, todo esse código ele tá hospedado no GitHub, para dar uma olhada depois. O arquivo principal aqui, onde é que fica toda a lógica desse algoritmo, é o Farm Plot Allocation. Aqui a gente tem uma classe principal que acaba recebendo como parâmetros no construtor a população, que a gente tem aqui de 100, a taxa de mutação, que é de 20%, a combinação de culturas, o tamanho do terreno e o tempo de crescimento das culturas. Falando um pouco sobre os métodos que a gente tem aqui, a gente tem um método que faz a inicialização da população. Temos também aqui o cálculo do fitness, né, que ele acaba utilizando ali os dois tipos de cultura e dependendo ali do tempo de crescimento de cada uma das culturas, do espaço requerido, da lucratividade e dos custos de cada uma delas, ele acaba calculando aqui o total do lucro, né? O melhor lucro dentre as duas culturas. Falando sobre o tipo de seleção, a gente utiliza aqui o tipo de torneio, né? Utilizando aqui um torneio com 5 indivíduos. E a parte de crossover, a gente utiliza as duas soluções que a gente comentou antes. A taxa de mutação que é de 20%, tá aqui também. E o método principal, que é o run, ele acaba chamando todos os outros métodos para, no final, tentar achar as melhores combinações. A gente fez os testes também utilizando aqui diferentes tipos de algoritmos alternativos, como o Grid e também uma solução de programação linear, que o nosso amigo Henrique vai comentar daqui a pouco. Mais informações também sobre o tipo sobre detalhes de implementação, a gente tem aqui, fez um reporte, a gente fez uma análise técnica aqui nesse MD sobre cada uma delas, sobre o grid, ah, algoritmos genéticos e a programação linear. Os três estão aqui. E então seria isso. Obrigado por assistir. Para mais informações, nosso repositório no GitHub está disponível. Obrigado. Olá, eu sou o Henrique e eu vou apresentar dois componentes do nosso projeto. O primeiro, utilizando a técnica de algoritmo ganancioso, o algoritmo Grading, que faz parte do projeto principal, e o segundo, um código alternativo utilizando a técnica de programação linear em Python. Né? Iniciando, o algoritmo ganancioso é uma técnica de resolução de problemas que busca sempre a melhor solução local em cada etapa, ou seja, o algoritmo sempre faz a escolha que parece ser a melhor naquele momento, sem se preocupar com consequências futuras.
Este arquivo aqui, o FarmPlot Greedy, é um exemplo disso, né? De início, nós temos a classe FarmPlot Greedy, onde as propriedades iniciais são definidas e onde todos os cálculos são realizados, né? Nós temos esse método Calculate Profit per Acre, onde ele calcula o número de colheitas por ano, o número de unidades cultivadas por acre, a receita anual e o custo anual. Tudo isso considerando se o tempo de crescimento excede o limite. E, por fim, retorna a diferença entre a receita anual por acre e o custo anual por acre. Este valor representa o lucro, né? Seguindo, nós temos este segundo método, o Find Best Allocation. Ele encontra a alocação de culturas utilizando o método inicial. Aqui. E ele seleciona as duas melhores culturas e retorna um objeto contendo informações sobre a alocação ideal, né? Cultura 1, cultura 2, a área alocada e o lucro anual estimado, né? E por fim nós temos a função final, a Format Query Solution, que formata os dados e retorna uma string contendo os nomes das culturas, né? As áreas alocadas, o número de colheitas por ano e o lucro anual estimado, né? E agora um teste de como funcionaria este projeto. Aqui na interface, você insere as informações, clica no botão de executar otimização, e aqui no fim da página ele mostra o resultado do algoritmo grading. E agora um código alternativo em Python, onde é utilizada a programação linear. A programação linear é uma técnica matemática utilizada para resolver problemas de estimação que nos permite tomar decisões mais inteligentes e eficientes, né, considerando um grande número de variáveis e restrições. O arquivo FarmPlot Linear Programming é um exemplo disso, né? O código se inicia considerando as informações iniciais, os parâmetros definidos e analisa todos os pares possíveis utilizando loops. Para cada par, o código valida o tempo de crescimento, cria um problema de programação linear utilizando a classe LP Problem da biblioteca POOL, define variáveis de decisão, calcula o número de colheitas por ano, considerando o tempo de crescimento, calcula o número de unidades por acre, considerando a necessidade de espaço, define a produção total, maximiza o lucro, valida as áreas alocadas, resolve um problema de otimização e armazena os melhores pares possíveis. Por fim, o código imprime as 10 melhores soluções, né? Como podemos ver aqui no exemplo. Aqui, essas são as 10 melhores soluções. E agora o Daniel vai continuar com a apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Negreiros. Eu vou estar aqui comentando com vocês as conclusões que a gente conseguiu chegar a partir do nosso projeto de alocação no terreno agrícola. E se comparado a alternativas convencionais como o algoritmo guloso e a programação linear, ele continua se mostrando eficiente. Para isso, a gente realizou alguns testes e nesses testes a gente utilizou valores de base para as três abordagens. Então, a gente tem as nossas culturas e elas têm essas propriedades aqui que elas estão presentes no nosso relatório. É possível consultar por lá. Nesse primeiro teste, utilizando esses valores de base para as três abordagens, a gente conseguiu chegar em respostas idênticas quando os algoritmos tentaram alcançar um maior lucro. Isso mostra que no cenário padronizado e previsível, as três soluções conseguiram entregar um bom resultado. A gente vai ver aqui os resultados. Então, o algoritmo genético, ele trouxe aqui 5 soluções, né? Visando maior lucro.
O algoritmo guloso, ele traz só uma, mas ele também alcançou o maior lucro com as mesmas culturas. E a programação linear também traz aqui maior lucro com as mesmas culturas. Tendo isso em vista, a gente realizou um segundo teste, que foi utilizar valores alternativos. Foi um teste um pouco mais desafiador. A gente traz algumas diferenças aqui nas propriedades, né? A gente consegue ver que os valores que antes eram inteiros, agora a gente tem bastante valor decimal aqui para trabalhar e também alterações tanto no custo quanto no rendimento. É, Isso, a gente traz o algoritmo genético mantendo uma precisão muito boa, respeitando limites matemáticos. Então, as culturas elas têm que fechar um acre inteiro, né? Então, respeitando os limites matemáticos do nosso problema e trazendo aqui um lucro estimado de acordo com as limitações e restrições que o problema traz. Então, mesmo alterando para esse cenário mais desafiador, a gente vê que ele se mantém preciso, mas a gente vê umas diferenças significativas no comportamento dos algoritmos. Quando a gente vem aqui para o algoritmo guloso, a gente vê que o lucro ele está maior, mas ele não respeita os limites matemáticos. Por quê? Nesse exemplo aqui, ele está falando para a gente que uma cultura que tem 0,7 de ocupação de acre, ela poderia ocupar 99 acres. E isso não é possível. O máximo de acres que essa cultura de pepino aqui poderia ocupar era 98. Então, tanto a programação linear quanto o algoritmo guloso, eles tiveram dificuldade. Eles parecem que focaram em maximizar uma cultura e isso trouxe esses resultados violando as restrições matemáticas. Isso acontece porque ambas essas abordagens, elas tendem a maximizar uma cultura sem respeitar essas limitações impostas. E aí a gente entra nessa discussão, né? Nessa comparação, nessa briga entre os algoritmos para o nosso cenário, para o nosso problema. O algoritmo genético, ele se demonstrou ser mais flexível, ele consegue explorar soluções mais equilibradas, mesmo nos cenários mais complexos, quando a gente colocou ali variáveis um pouco mais desafiadoras. Como ele não depende dos máximos locais ou de regras simples, ele consegue fazer ajuste ao longo das gerações. Enquanto isso, tanto o algoritmo guloso quanto a programação linear, elas se limitam a explorar o espaço restrito ali da solução. Então, o algoritmo genético, quando ele testa uma variedade maior de combinação, ele fica mais robusto nesses contextos mais diferentes. A partir dos testes que a gente realizou, para o nosso problema, a gente concluiu que o algoritmo genético é uma abordagem mais eficiente como solução. Mas, né, fica claro que esses resultados eles trazem bastante diferença, e aí a gente precisa reforçar que é muito importante selecionar o método certo, de acordo com a natureza do problema. Porque se a gente selecionasse qualquer um desses métodos, na primeira base de teste, a gente viu que ambos eles, ou os três, trariam um resultado satisfatório. Mas conforme a gente fez alterações ali, tornou um pouco mais desafiador, talvez a gente pudesse selecionar um algoritmo, uma solução que não trouxesse maior lucro, ou que a gente começasse a ter muita dificuldade. Para problemas com uma otimização múltipla de variável e com restrições, o algoritmo genético ele vai ser uma solução mais robusta e confiável. Então, a conclusão que a gente consegue ter, né, a resposta da minha pergunta ali no comecinho, sim, o algoritmo genético se mostrou eficiente para solucionar o nosso problema, e sim, em comparação com as soluções convencionais, ele se mostrou igual em eficiência num contexto mais simples e se mostrou mais eficiente em contextos mais complexos. Todos esses dados, todas essas descrições, como foi feito o algoritmo genético, você consegue encontrar no nosso repositório do GitHub. A gente também é, tem um relatório com as nossas informações. E é isso. Nosso grupo agradece muito. Obrigado e até.